Aleluia. Você está aí? Amém? Não tomou café para dar uma despertada? Glória a Deus, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Esdras. Abre aí, Fernando, no telão. Desculpa aí, hoje não é para você trazer Bíblia, não. Só eu. Obrigado. Não tinha nenhum suco, assim, água de coco. Eu vi um negócio espumante ali. É para depois. Glória a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21 ao 23, amém? Antes disso aí, por favor, Fernando, tem como colocar aquela... Eu vi uma pesquisa interessante, ó. O pessoal está fazendo a matemática do ano 2025, que é igual a 45 ao quadrado, é um ano quadrado perfeito, representado pelo quadrado da soma de todos os algarismos do sistema de numeração decimal, é igual a 2025. Representa também a soma dos cubos de todos os algarismos do sistema de numeração decimal. E o último ano quadrado perfeito ocorreu em 1936 e depois de 2025 só em 2116. Feliz 45º quadrado para todos, é isso? 45 ao quadrado a todos. Mas é interessante também que 2025, na numerologia, ele soma os números, né? E somando os números dá 9. E o 9, no satanismo, é o 666. Porque 6 mais 6 mais 6 é 18, 1 mais 8 é igual a 9. Então, ele também é utilizado também para outras coisas. Então, é um tempo de discernimento espiritual. E aqui, no livro de Esdras, o escriba Esdras aqui, ele intima o povo a uma situação no cativeiro, onde eles estavam, no cativeiro persa. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, a nossa propriedade. Porque me envergonhei de pedir ao rei do exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Obrigado, Senhor, é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós falamos aqui, a Cleide reforçou, a partir de amanhã nós vamos estar aqui buscando o Senhor. Quem aqui está disposto em ser usado por Deus? Amém? Aí? Família Carvalho Lima, que mais? Família do Clodoaldo, qualquer Clodoaldo? Pontes? Amém, irmãos? Amém. Família Boa Sorte, amém? Cariocas, amém? Andreatas, galera, vamos para a galera? Amém? A família Choritane, Suritane, né? Agora tem uma família Suritane, a família dos gregos, né? Aí está ali o Moracília da Silva, Siqueira, amém? Só para a gente dar um resumo. Mas assim, irmãos, eu sempre falo sobre aquela consagração que a gente teve aqui, né?
Chegou um dia que a gente estava tendo consagração e Deus queria continuar, mas a gente tinha que ir embora. Né? Lembra disso aí? Então, às vezes, será que a gente quer mesmo que Deus nos use? Porque aconteceu um episódio comigo hoje, era 5:pouco da tarde, um irmão que frequentou essa igreja e deixou de vir há muito tempo. E esse celular é do pastor Rony? Eu falei, sim, quem quer falar com ele? Aí falou o nome, aí mandou um áudio. Falei assim, o senhor tem como orar por um sobrinho que está com um problema de... Ele parece que tem 2 pessoas dentro dele. Aí você já entende o que é isso. Eu falei, olha, tem sim, colocar em oração tem sim, mas ele precisava ir pessoalmente falar com ele. Vamos fazer assim, hoje véspera de ano novo, né? Vou amanhã aí, né? Amanhã à tarde, lá para as 15 horas, 16 horas, eu vou aí para a gente conversar depois do almoço e tal. Amém, pastor, se o senhor puder vir, eu agradeço, tal. Aquilo começou a me incomodar, irmãos. Falei, um cara está possuído por demônio, você vai deixar para amanhã? Sabe, certa vez eu, com o irmão dessa igreja também, estava lá no fim da picada, e uma mulher desesperada gritando, não, um homem desesperado gritando, e a mulher urrando, e aí a mulher gritava, e o homem falava, demônio, sai dela, aquela coisa toda, lá na praça do fim da picada. E eu falei, irmão, para o carro, e ele, tem certeza? Aí fiz que nem Neemias, né? Orei. Aí Deus falou assim, eu falei, Deus, é para ir? Ele falou, não, chama a polícia para expulsar demônio. Né? A polícia que expulsa demônio, não é você. E aí eu falei, para o carro, irmão, e fui lá. E fui repreender aquele demônio que estava na mulher, e depois tinha um monte de gente em volta. E aconteceu a mesma coisa hoje. Foi quem tem que fazer isso? Quem que tem que ir lá libertar? Quem que Deus conta? E eu mandei um recado, falei, você pode me atender agora? Tomei banho, falei, estou indo aí. Então, era 6:pouco da tarde, eu estava indo na casa de uma pessoa, orar com ela. Mas a gente, às vezes, não quer, irmãos. A gente não dá o nosso tempo. Mas é algo que é nós que temos que fazer. Sabe, o conselho tutelar não vai fazer nada. Um rapaz de 17 anos, um rapaz que não tem nenhum vício, família simples. E eu estive lá, conversei com ele no quarto, pedi para a mãe e o tio sair, e eu creio que ele vai precisar, sabe, de um acompanhamento, uma geração que está sem identidade, ele não sabe quem é, ele pensa em suicídio, diz que tem uma dor muito forte dentro dele, e a cabeça dele dói também. E aí chamei de novo a mãe e o tio e oramos ali com ele. Na casa do tio eu cheguei, foi eu chegar, caiu um dilúvio, não conseguia ir na casa dele. E aí começamos a orar, repreendendo, até aquela chuva, porque estava normal o clima, e começamos a repreender. E depois eu fui com ele, estava calmo, permitiu entrar no quarto dele, conversei com ele, menino bonito, novo, 17 anos. Então, irmãos, Deus, ele precisa, sabe, que a obra dele continue, mas ele precisa de colaboradores, né? Paulo fala que cabe a nós, dispenseiros, ser achados fiéis. E aqui, Esdras, ele estava vivendo um cativeiro, e nesse período aqui, Nabucodonosor já tinha perdido o seu trono, o filho dele, no caso de Belsazar, perdeu para os medos e persas. Aqui era o Artaxerxes que estava reinando, rei persa, e ele achou graça aos olhos do rei, e pediu para que fosse reconstruir o templo do Deus de Israel, e recebeu o favor de Deus. E aqui ele chama o povo, ele chama toda uma linhagem, vão para lá, e ele apregoou ali um jejum diante de um rio, no local ali de Aava. O nome do rio era Aava, e a cidade próxima ao rio também era Aava. E o significado de Aava é: eu subsistirei, eu irei conseguir, eu vou ser resiliente em 2025. Rio fala de água corrente, sabe? E o tempo para nós é como um rio que passa, e o ano também. Então aqui substituir o rio por 2025,
Estamos parados aqui próximo a 2025. E nós precisamos buscar o favor de Deus para subsistir o próximo ano. Sabe, é uma oportunidade que nós estamos tendo de, sabe, buscar o Senhor, né, de sermos igreja, de sermos a extensão do reino. É uma oportunidade que Deus está nos dando. E a gente precisa entender isso, e por isso que nós estamos invocando o Senhor, buscando o Senhor, sabe, para que nós não possamos perder o foco. E eles estavam aqui buscando ir para onde? Para Jerusalém. O nosso alvo é a Nova Jerusalém. Nós estamos entrando em 2025 com os olhos para a Nova Jerusalém. Sabe, não é para conquistas pessoais, é para a eternidade que nós olhamos. E o rio, ele tem a sua corrente, sabe? E às vezes no rio, é interessante, quando eu namorava com a Cleidiane, não era lá em Barbacena, mas era bem parecido, e eu lembro que a gente estava numa chácara, e era ali no Cochipó do Ouro, e era uma associação lá, e eu, para variar, naquela época não era convertido, estava bêbado, né? E o pessoal jogando bola, e eu querendo me aparecer para ela, né? E aí a bola caiu no rio. E eu não sei nadar, irmãos, eu fui no rio. E entrei no rio, aquela correnteza, e começou a vir uma cabeça d'água. Choveu lá na cabeceira lá, e começou a vir aqueles, sabe, de uma vez, do nada, mas veio galho, veio um monte de coisa, e cobria tudo. E eu grudei na bola e deixei a maré me levar. E fui indo para o canto. Só sei que eu parei uns 200 metros para baixo, cheio de mato, galho, um monte de coisa. E ela, você é louco, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o cara, né? É. Mas o que eu quero dizer para você? Às vezes, o ano 2025 vai vir as cabeças d'água, sabe? Vai vir as tempestades, as marés fortes. E a pior coisa que tem, às vezes, é você querer lutar com a força do seu braço, achando que você vai conseguir alguma coisa com a força do seu braço. Se você não deixar Deus te levar, se você não entrar no rio de Deus mesmo e permitir que Ele te leve, você pode morrer no meio do caminho. Sabe, é importante a gente discernir algumas coisas que Deus tem ao nosso respeito. E como é que eles começaram aqui diante do Senhor? Com jejum. Eles apregoaram um jejum. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que no versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deixa eu dizer algo para você. Jejum e oração move Deus ao seu favor. Sabe, o jejum e oração aqui está dizendo que o jejum e oração vai mover Deus na sua vida. Que nós possamos aplicar isso. A Bíblia diz em Deuteronômio, na lei, 3 vezes por ano, todo macho, todo varão, terá que se apresentar diante do Senhor. E era um costume, e até hoje é, de um homem se apresentar diante de Deus 3 vezes ao ano, se consagrando, oferecendo a Deus sua vida, seus recursos. Sabe, isso é importante a gente lembrar, porque é Deus que nos sustenta. E aqui você vê que humilhamos diante do rio, diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Sabe, irmãos, nós precisamos de sustento, né? Precisamos trabalhar, precisamos de ganho. Tudo hoje, né, é movido por isso. Mas aqui fala que primeiro eles buscaram no Senhor, sabe, o suprimento das suas vidas, para si, para os filhos e para a sua fazenda, para os seus recursos, né, pelo seu trabalho, pelo seu sustento. Então ele apresenta diante de Deus. Então o ano 2025 tem que começar assim, sabe? Você dedicando ao Senhor a sua vida, dedicando, apresentando ao Senhor os seus filhos, a sua casa, apresentando diante do Senhor seu trabalho, seu sustento, a promessa que Deus tem para a sua vida nesse ano, sabe, para que Deus possa estar à frente. Se você colocar Deus à frente,
Ele vai estar até o final com você. E ele fala uma coisa interessante aqui. Me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Veja bem, ele chega para o rei e fala assim: olha, não precisa nos dar cobertura, não. Nós não precisamos de soldados, de cavaleiros, não, porque Deus nos defende. Então, você só começa um ano bem se você exercer fé. Você precisa crer que Deus vai suprir. Você precisa crer que Deus vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Você precisa, sabe, de alguma maneira, exercitar a sua fé. E aqui, ele ficou até meio que depois, assim, tímido, né, de perguntar qualquer coisa para o rei, porque ele falou assim: não, Deus vai nos proteger. E acabou não recebendo, porque o rei daria. Sabe, então, muitas vezes, irmãos, alguns recursos, algumas coisas que você já está contando, sabe, às vezes com créditos, com bancos e com outras coisas, sabe, Deus, Ele é muito maior do que esses recursos. Às vezes nós acreditamos mais no limite, sabe, do que na promessa de Deus. E a gente às vezes vive disso, esperando, sabe, um milagre, bem daqueles que aparece um dinheiro sem nada na conta, né? Não vai acontecer. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos, sabe, colocar a nossa esperança, a nossa dependência nele. E precisamos exercer fé para isso. O ano que vem é um ano de bênção na nossa vida. Sabe, é interessante, Paulo, que chegou a ser um homem de muitas posses, dizer: sei ter dinheiro, sei ter muito, abastância, mas também sei passar necessidade, sei padecer também, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu preciso entender esse princípio, eu preciso alcançar esse contentamento que Paulo fala: sei estar contente em todas essas coisas. Sabe, tem que ser algo contínuo. Por isso que a alegria é um fruto do Espírito, não a felicidade. Porque a felicidade, ela é passageira. A felicidade é hoje estampada na cara do Benjamin, da Ivone, né? E da Anis, que está fazendo aniversário hoje, né? Aniversário é tremendo, é felicidade. Porém, amanhã passou. É só dia 31 de dezembro do ano que vem. Né? Então, ela é passageira, mas a alegria não, ela é permanente. Porque a alegria é um fruto. E aqui, no próximo livro, que é Neemias, que é contemporâneo de Esdras, ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, se Deus se alegrar de mim, eu vou ser forte. Não é eu que tenho que se alegrar em Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Quando Deus está alegre ao meu respeito, quando eu faço Ele sorrir, em vez de fazer Ele chorar. Porque muitos fazem Ele chorar e está esperando alguma coisa, não vai receber. Porque, sabe, é algo que nós precisamos interpretar da maneira correta as Escrituras. É a alegria dEle, quando eu faço Ele feliz, que eu sou forte. E as coisas vão acontecer. Então, eu preciso exercer que a mão de Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Quantos não têm deixado o Senhor? E você sabe como é que deixam o Senhor? Olha aqui o capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei meu vestido e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Você sabe o que é isso, irmão?
Ele está dizendo aqui que os príncipes de Israel, os levitas, os sacerdotes, começaram a se misturar com o povo do mundo. Paulo fala sobre o jugo desigual, irmãos, é isso aqui. Não se associar com o jugo desigual. Você que é jovem, você que não casou ainda, você que pretende ainda casar, cuidado com isso. Porque isso, sabe, é laço. E aqui chegou um ponto de ser tão grave que Esdras arrancou o cabelo da cabeça e da barba. Quem tem barba aqui sabe que é um fio grosso para você arrancar. Esse cara ficou todo ensanguentado a tarde toda por ter arrancado os cabelos na mão, assim, ó, com a mão arrancando, de raiva, porque o povo se contaminou. Então, o ano 2025 tem que ser um ano de mais de Deus, menos mundo, irmãos. Não negocia mais. Foi o que? Semana passada, eu deletei Facebook e Instagram de novo do meu celular. Não estou usando. Porque, irmãos, é tremendo, às vezes você se comunica legal, põe algumas coisas, vê algumas coisas legal, mas a maior parte delas é porcaria. A maior parte delas é pornografia, a maior parte delas é besteira, é palavrão, é piadinha sem graça. E nós precisamos mudar algumas coisas, talvez dói um pouco, mas nós precisamos mudar algumas coisas, nós precisamos, sabe, entender que nós não precisamos de vídeo de TikTok, sabe, para passar o tempo. Precisamos tomar algumas posturas e não se envolver mais com as coisas do mundo. Esse povo, eles tiveram que fazer uma decisão, além de jejuar, se humilhar, além de Deus ouvir, agora vocês vão ter que praticar o que vocês me clamaram. Agora é a hora de vocês provar mesmo se vocês me querem ou não. É isso aqui que aconteceu com esse povo. E aí esse povo conseguiu agradar o Senhor. E eles partiram para Jerusalém, receberam o favor do rei, conseguiram restaurar o templo. Domingo nós falamos um pouco sobre isso, Ageu, sobre restaurar a casa de Deus, que somos nós. Aqui não é diferente. Restaurar o templo de Deus. E isso depende de um pouco de esforço nosso. Você vai ver aqui que havia o mesmo espírito entre eles. Eles pesaram aqui ouro, prata, no versículo 28, consagrados sois o Senhor e sagrados são estes vasos, como também esta prata e esse ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de nossos pais. E ele juntou alguns irmãos, pesaram a prata e o ouro, e depois, quando eles chegaram lá, eles pesaram de novo para saber se tinha o mesmo valor que tinha aqui. A fidelidade deles, irmãos. Sabe, algumas coisas, eu estava vendo esse tempo atrás um vídeo de um cara na igreja, num culto de oração, orando, não sei se vocês viram, e o cara entrou, o irmão estava com o celular, ajoelhado orando, ele foi lá, sentou do lado, pegou o celular e foi embora. Então, esse povo aqui, eles tinham uma fidelidade, é o que nós temos que ter. Sabe, nós temos que confiar uns nos outros, nós não vamos chegar sozinhos em nenhum lugar. Por isso que é uma necessidade dos dispenseiros ser achado fiel. Fiel no pouco, fiel no muito, fiel em todas as áreas. Nós vamos ser fiéis. Hoje a fidelidade, principalmente conjugal, está sendo, sabe, corrompida de uma forma, sabe, totalmente. Eu estava nessa família hoje e ele tem um padrasto que cuidou dele desde do seu nascimento. Quando ele era criança, ele assumiu a mãe e ele, e tiveram mais 2 filhos, ele tem 2 irmãos. E um dos problemas sérios hoje na família é a infidelidade do padrasto dele com a mãe dele. Sabe, parece que se tornou uma coisa comum, e ela aceita a infidelidade do marido, que já é o segundo. E aí, se você for olhar, como que está corrompido, irmãos? Eu estava vendo
um vídeo de um humorista aí, esses caras que stand-up, né? E o cara chamou assim, veio um casal e começaram, vocês, qual que é a loucura, sei lá o quê. Vendo aquilo ali, eu não acreditei. Falei, não, nós somos um trisal, aquela ruiva ali também é nossa namorada, faz parte do nosso relacionamento. Cara, como é que é? Aí um outro, nós também temos também, um trisal também, está ali também. Estávamos se encontrando na casa de swing aqui em São Paulo e tal. Gente, ficou uma coisa podre e normal. Ficou uma coisa assim escancarada. A fidelidade hoje conjugal não existe nos padrões do mundo. É só dentro da igreja ainda. E nós temos que manter esse padrão, irmãos, de referência. Sabe, nós temos que lutar por isso, nós temos que estar sempre, sabe, fazendo aquilo que é o simples fazer. Nós temos que, sabe, ser o padrão de Deus na terra, nós temos que ser o padrão de Deus na terra. Você é a referência de Deus, e as pessoas vão te procurar. As pessoas vão procurar quem elas veem que pode socorrer elas nessa hora. E esse é o padrão que Deus espera de nós para 2025, essa fidelidade. Então, é importante nós confiarmos uns nos outros, fazermos juntos. Você já viu aquelas vesponas invadindo uma colmeia de abelha? Elas matam as abelhas. Mas quando as abelhas se unem, elas vão para cima de uma, talvez centenas, para matar uma vespa, mas elas matam. Sabe, alguns gigantes nós vamos só conseguir enfrentar quando nós nos unirmos. Conforme Deuteronômio também diz que, como pôde Israel, que um de vós perseguisse a 1000, mais 2, 10.000 inimigos. Sabe, é um fator de multiplicação de Deus. Quando estamos reunidos, 2 ou 3, há uma multiplicação. E nós temos que unir as nossas forças, sim, em oração, em jejum, em buscar, sabe, provisão, sustento, e buscar o melhor de Deus para uma sociedade totalmente dependente hoje, sabe, de um mundo corrompido. Nós precisamos transformar esse mundo pela renovação da nossa mente e praticar a palavra de Deus. Então, o que Deus está pedindo para mim e para você, sabe, é um tempo de consagração, sim. Sabe, reaver valores de quando você jejuava, se prostrava, se humilhava, reconhecia que a culpa era sua, não dos outros, e invocava o nome do Senhor. Deus quer fazer coisas, irmãos, só que nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados. A mãe, chorando, desesperada, falou, nós fomos para Foz do Iguaçu, ele ficava rastejando que nem uma cobra. Aí tem aquele sujeito lá do Senhor dos Anéis, lá, o Sméagol, é isso? Ele ficava falando com ele mesmo, e a mãe dele falou assim, ficava olhando para ele, ele deitado, ele ficava falando, aí com outra voz ele respondia para ele mesmo. E ela estava apavorada, porque ela tem uma filha pequena, de 7 anos mais ou menos, 6, 7 anos, tem um outro filho de 13 e tem ele de 17. Ela falou, eu não sei o que eu faço. Então, Deus, sabe, tem um propósito nisso, irmãos. E Deus quer fazer coisas. Às vezes a gente pensa assim, poxa, acabou aquele negócio de libertação, né? As igrejas não ficam mais pessoas possessas. O que está acontecendo é um esfriamento muito forte na fé, sabe? É um esfriamento que chega a ponto do diabo falar assim, esse aí não acredita mesmo, então já é meu, sabe? Porque quando tem um homem ou uma mulher de Deus, há uma resistência. Todas as vezes que Jesus chegava para expulsar um demônio, os demônios se antecipavam, o que eu tenho contigo, viesse nos atormentar antes do tempo? Sabe, eles já chegavam incomodados. Então, nós não estamos incomodando mais, irmãos, porque os nossos padrões eles estão muito iguais ao do mundo. Nossos padrões, sabe, nossos pensamentos, sabe, os nossos planos estão muito parecidos com os do mundo. A gente só pensa em coisa, a gente só pensa em ter, a gente só pensa em ser, sabe, a gente não pensa mais em nos doar.
sabe, entender a simplicidade que é em Jesus. Por isso que às vezes não se manifesta mais nada mesmo. Mesmo o mundo jaz do maligno, as coisas estão cooperando para um sistema forte do anticristo. Eu não sei o que vai acontecer, vocês viram aí a numerologia, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que realmente dá 666, 2025. E 666, conforme diz Apocalipse, é número de homem. Então está para se levantar um homem, no qual, 2 Tessalonicenses fala no capítulo 2 sobre o iníquo, que vai se levantar, que se opõe a tudo aquilo que é de Deus, com sinais, prodígios de mentira. E a Bíblia diz que Deus vai enviar a operação do erro para aqueles que não creem na verdade, antes têm prazer na iniquidade. E a operação do erro vai fazer com que eles creiam na mentira, como se fosse verdade. Esses dias eu estava lidando com uma pessoa que ela mente, ela acredita que ela fala é verdade. Isso se chama operação do erro. Isso já é operação do anticristo na vida da pessoa. Mas ela não vai reconhecer isso, porque Deus endureceu o coração. Irmãos, tudo tem limite. Tudo vai ter um limite. Então nós vamos entender que um dia vai acabar. Algumas coisas vão acabar, algumas oportunidades que temos nós não vamos ter mais. Então está na hora de nós, sabe, resgatar valores, princípios. Sabe aquele negócio que não tem nada a ver, não é bem assim que Deus disse. A serpente continua buzinando no ouvido das Evas. Não foi bem assim que Deus disse. E nós estamos assim hoje, irmãos. Então é preciso nós resgatarmos, sabe, a vida padrão de oração, de jejum, de consagração diante do Senhor. Sabe, e reconhecer que o problema somos nós. Sabe, não ter justificativa. Ah, mas meu trabalho, ah, mas isso, mas aquilo outro. Sabe, irmãos, todos nós trabalhamos. Todos nós temos atividades, todos nós acordamos cedo, todos nós temos compromisso. Então não tem desculpa. Então, o que Deus pede para nós é simples. É que você creia que você não precisa do favor de ninguém a não ser o dele. Que você creia que ele vai suprir tuas necessidades. Só que, porém, você tem que fazer a sua parte. Sabe? A fonte sempre é ele. Os canais mudam, as portas fecham, outras se abrem, mas a fonte é ele. Só que tem uma coisa, eu preciso me mover. Eu não posso cruzar os braços, eu tenho que fazer, sabe, algo para que Deus se atraia. De alguma maneira, Deus olhe, sabe, para você, aonde você estiver, e te abençoa. Como José foi próspero no calabouço, né? Então, a sua parte você tem que fazer. E Deus vai fazer a dele. Que é aquilo que você não pode. Mas aquilo que você pode fazer, faça. Sabe? Se dedique. Acorde mais cedo. Sabe? Ore, busque o Senhor. Coloque a sua vida, planeje a sua vida. Comece a mudar hábitos. Sabe? Que possa melhorar. Sabe? O teu desempenho, sua saúde. Nós precisamos melhorar, irmãos. Qualidade de vida. Precisamos ter, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar. E os perdidos vão buscar você. Os vizinhos vão te incomodar. Sabe, talvez nos dias que nem hoje, talvez nas madrugadas, as pessoas vão te incomodar. Isso é importante demais você entender isso, irmãos. Será que Deus pode contar com você? Sabe, e outra, discernir coisas. Sabe, porque tem gente hoje que é tóxica. Pessoas que só quer ser paparicadas, sabe, e quer ser levadas, orientadas por outras pessoas.
mas elas mesmas não se movem um dedo para ajudar o próximo. Elas só querem depender dos outros. Sabe, afasta desse povo tóxico. Conforme diz Paulo, sabe, com relação ao herege, depois de uma ou duas admoestações, evita. Sai de perto. Não insista, você não tem que provar nada para ninguém. A única pessoa que você tem que provar alguma coisa é para o Senhor. Não tem que discutir a palavra, você não tem que discutir doutrina, você não tem que discutir. Fala, o que está escrito é para cumprir, é para fazer e pronto. Faz a sua parte, não quer? Sacuda o pó das sandálias. Não perca seu tempo, sabe, com pessoas que não vale a pena também. Não perca seu tempo. Você vai lá, você faz um diagnóstico, sabe? Você vai entendendo, vai compreendendo, beleza, é por aqui, beleza. Quer, não quer, falta de Deus, até logo. É mais ou menos isso, irmãos. Não estamos tendo tempo, sabe, de perder tempo. Não dá mais para perder tempo. E algumas coisas a gente precisa entender. Certa vez eu conheci um casal de idoso, e eu conhecia já há muito tempo. E eu lembro que eu apresentei o evangelho para ele, ele fez uma confissão de fé chorando. Mas a mulher, a esposa, falou, também quero. E aí eu falei assim, a senhora quer, mas a senhora já virou amiga do evangelho. A oração dele é verdadeira, a sua não. Ele está sendo honesto com a oração. A senhora é muito boa, né? A senhora é muito boazinha. Mas eu vi que houve realmente uma mudança nele. Sabe, irmão, tem pessoas que vale a pena. Uma vez nós estávamos lá na casa do meu cunhado, ali no pai dele, em Jaciara. Lembra, Kelly, de um senhor, seu João, nós estávamos lá na garagem do Gilmar, lá na beira do rio lá, e você falou, Rony, traz uma palavra aí e tal, e nós fomos lá. E eu comecei a pregar a um homem que já tinha 63 anos, um senhor de 63 anos. Ele chegou assim e falou assim, eu queria parar de fumar, faz 50 e poucos anos que eu fumo. Lembra disso aí, Kelly? E eu falei, o senhor quer parar de fumar? Quero, eu vou orar pelo senhor então. E orei para Deus tirar dele o vício. E eu falei, mas o senhor vai ter que ter opinião. Eu vou orar, o senhor vai ficar 3 dias sem vontade de fumar. Depois vai vir a vontade descontrolada, mas o senhor vai ter que falar não. E ele, tá bom. E eu orei por ele. Aconteceu que passou algum tempo, nós não estávamos lá, acho que devia estarmos em outro lugar, eu e a Cleidiane. O pastor falou assim, olha, veio um homem no culto aqui, seu João, e ele veio aqui agradecer e falou assim que você orou com ele, ele parou de fumar, que ele se converteu, que ele está na Igreja Batista da Paz e foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi lá agradecer o que Deus fez com ele. Um homem que fumou a vida toda. Desde os 8 anos de idade ele fumava, ele tinha 63, ele falou assim, 50 e poucos anos eu fumei na minha vida, e ele abandonou o vício, porque ele creu num Zé Ruela que orou com ele do lado de um rio. Ele creu. Morava lá no CPA, se converteu, foi batizado com o Espírito Santo, porque, sabe por quê? Porque ele era frequentador de uma igreja tradicional. A vida toda. Mas ele não acreditava. Simplesmente pegou alguém que estava recém-convertido, com vontade, e crendo e acreditando em tudo, e eu falei com ele desse jeito e ele creu. Então, irmãos, está na hora de a gente exercitar a fé. Sabe? E vai. Perca seu tempo, insista, mas se não quer também, não perca tempo. Tem pessoas que eu desisti já de orar há muito tempo, porque não vale a pena mais. É perda de tempo. Sabe, nós não podemos mais perder tempo. Jesus chegava assim e falava assim, olha, vai lá e prega o evangelho. Se te ouvir, a paz vai ficar lá. Se não, sacuda o pó das sandálias. Para de baratear o evangelho. Para de baratear o que você tem de maior valor na sua vida. Para. Então, um ano, irmãos, de você
crer, de você resgatar valores, princípios e andar no poder de Deus. Jejum e oração, você vai conseguir mover a mão de Deus a seu favor. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Ia falar para você ficar de joelho, mas não dá, então fique de pé então, mas o seu coração fica de joelho. Amém? Você está disponível? Realmente você está disponível para que Deus possa te usar? Realmente você está disponível para que no seu telefone alguém que você não conheça te incomode, às vezes no teu descanso, às vezes na hora dos teus afazeres? Você está disposto para isso? Você está disposto para isso? O que Deus procura em nós, irmãos, é corações disponíveis. Ele quer te capacitar, Ele quer fazer você a extensão dEle. Assim como os discípulos distribuíam os pães e os peixes. Mas quem fez o milagre foi Jesus. Quando levantou o pão e dando graças, repartiu e disse aos discípulos: distribui, faça ali grupos de 50 e distribui. Você só distribui o que Ele faz, o milagre Ele faz. E você só vai ouvir isso depois. Isso é tão tremendo como o seu João, que foi lá na igreja, querendo às vezes glorificar o homem e não encontrou o homem lá. Porque a glória tem que ser de Deus e não do homem. Você vai saber de milagres depois que sabe que aconteceu por uma instrução que você deu e foi usado por Deus. Você vai saber que algumas coisas aconteceram sem você ter consciência de que aconteceu, sem você saber que aconteceu. Você está disposto a isso? A entender que a glória tem que ser dele? Senhor, olha para nós, Senhor. Senhor, aqui nós temos pessoas de várias idades. Nós temos aqui, Senhor, anciões, anciãs. Nós temos aqui, Senhor, homens e mulheres adultos. Nós temos aqui jovens, nós temos aqui adolescentes. E nós temos aqui crianças, Senhor. Senhor, e a Tua palavra diz que até os de colo, até as crianças de peito suscitam louvor ao Senhor. Por isso, Senhor, que cada um aqui, Senhor, nesse momento, possa entender isso. Independente da idade, independente da responsabilidade, do compromisso, todos, Senhor, estarão diante do Senhor. Pai, e que a Tua unção, Senhor, o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer no Senhor. Senhor, e entrando num novo ano, Senhor. Entrando, Senhor, nessa correnteza de 2025. Senhor, não sabemos o que vai ser da economia, não sabemos o que será do Brasil, não sabemos, Senhor, o que será do mundo. Senhor, uma coisa é certa, Senhor, nós estamos aqui por causa de um reino. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, por causa de uma eternidade. Senhor, não nos faça, Senhor, desviar o foco, não nos deixa, Senhor, ser distraídos e sair, Senhor, do foco que é o Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Senhor, nos ajuda a olhar para o Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor, conforme o Senhor diz, o profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro como a mim. Olhar para o Senhor, Senhor, esquecer das coisas que para trás ficam, Senhor, estabelecer alvo, Senhor, que é o Senhor. Senhor, que eu venha te glorificar, Senhor, com o meu trabalho, que eu venha te glorificar, Senhor, com os talentos que o Senhor confiou, Senhor, aqui, Senhor, com os talentos que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um aqui, Senhor, no trabalho, Senhor, na igreja, na família, Senhor, na sociedade, que esses talentos sejam totalmente, Senhor, consagrados a Ti. Senhor, e que o Senhor venha adestrar as mãos aqui, Senhor. Ô Senhor, adestra as mãos, Senhor.
Senhor, sabemos que virão tempos trabalhosos. O mundo fala de recessão, o mundo fala de fome. Senhor, o mundo fala, Senhor, de problemas, Senhor, com abastecimentos. O mundo fala de catástrofes. Senhor, mas nós, Senhor, nos alegraremos no Senhor. Senhor, não importa, Senhor, se a figueira não floresça. Não importa, Senhor, se não haja fruto na vide. Não importa, Senhor, se haja vaca no curral. Não importa, Senhor, nada disso, Senhor. É o Senhor que nos leva, Senhor, com pés de corça, a pular sobre os montes, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Oh, Senhor, nos leva, Senhor, a um tempo de compromisso com o Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a focar mais. Nos ajuda, Senhor, a sair das distrações. É muitas distrações, Senhor. O diabo não quer mais que as pessoas saiam da igreja, Senhor. Ele quer distrair as pessoas. Senhor, como um gato quando apanha um rato e fica brincando com a sua isca, com a sua presa. Senhor, o inimigo tem brincado conosco, Senhor, como orcas brincam com focas. Senhor, não permita mais, Senhor, nós não vamos nos permitir mais isso. Senhor, o Senhor nos dá autoridade. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O Senhor disse, Senhor, que nos enviaria como ovelhas a covil de lobos. Uma ovelha entrar num covil é suicídio, mas o Senhor disse que nós entraríamos e o Senhor nos capacitaria. O Senhor disse que colocaria palavras nas nossas bocas e nós estamos aqui para isso, Senhor. Nós estamos aqui, sim, Senhor, crendo que o Senhor fará. Senhor, nós não queremos segurança, Senhor, do homem. Nós não queremos, Senhor, confiar nos recursos. Nós não queremos confiar na força do braço. Nós dependemos do Senhor. Cantamos aqui que o nosso socorro vem de Deus. Vamos viver isso, Senhor, 2025. Vamos viver, Senhor, a Tua palavra para 2025. Elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Senhor, entender, Senhor, que nós precisamos mais de Ti, Senhor, mais de Ti. A única coisa que precisamos é do Senhor. Senhor, não adianta nada a prata e o ouro sem o Senhor. Não adianta nada, Senhor, a saúde sem o Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a depender do Senhor para tudo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar, Senhor, para o nosso autor e consumador da fé. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso azimute, é o Senhor que é o nosso alvo, a nossa linha de chegada. Senhor, nos ajuda, o Senhor é autor e consumador, o Senhor nos pegou e o Senhor nos acompanha até o último dia. O Senhor disse: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Oh Senhor, oh Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Aviva, Senhor, esta obra, aviva, Senhor, esta obra. Queremos, Senhor, ser chamas de fogo. Nós não queremos ver a sarça ardente, nós queremos ser a sarça, Senhor. Faça-nos, Senhor, sarças ardentes no deserto dessa vida e fora. Que nós possamos chamar a atenção daqueles que olham, sabendo que o Senhor está ali, porque santo seremos. Seremos santo, e as pessoas verão a Tua santidade em nós. Oh Senhor, faz, Senhor, de novo. Oh Senhor, nos dá essa oportunidade de um recomeço. Por isso, Senhor, que é tremendo, a virada do ano é um ano para recomeçar de novo. É a oportunidade de esquecer as coisas que para trás ficam, de fazer tudo novo. É tempo de começar de novo. Começa de novo a tua vida com Deus. Resgata valores, princípios. É tempo de invocar o nome do Senhor. Oh Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a
nos preparar, Senhor, para se encontrar contigo. Quantos o Senhor não tem aparecido, Senhor? Quantos, Senhor, não tem o Senhor se revelado? Oh, Senhor, queremos ser, Senhor, aqueles que exalam o aroma, o perfume de Cristo. Queremos, Senhor, ser agradáveis como sal, dar sabor na vida das pessoas. Queremos ser a luz que dissipa as trevas. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Queremos ser parecidos contigo. Apresentamos, Senhor, agora esse ano, Senhor, que passou. Perdoa, Senhor, aquilo que fizemos que não te agradou. Senhor, que nós possamos numerar os pecados que são tão grandes, Senhor. Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dá, Senhor, a oportunidade de um recomeço. Perdoa, Senhor, o 2024, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, a procrastinação. Perdoa, Senhor, a preguiça. Perdoa, Senhor, a glutonaria. Perdoa, Senhor, a infidelidade. Perdoa, Senhor, os olhares errados, pensamentos errados. Perdoa, Senhor, o tempo perdido em redes sociais que não produziram frutos. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a displicência de não estar, Senhor, íntimo com o Senhor e com a Tua palavra. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, quando nós sabemos que devíamos fazer o certo e não fizemos, porque se não fizemos, até isso é pecado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque algumas madrugadas o Senhor nos chamou para orar e nós viramos as costas e dormimos para o outro lado. Perdoa, Senhor, quando o Senhor nos comoveu, Senhor, para ajudar o próximo. Senhor, e nós justificamos, Senhor, dizendo que aquilo era pensamento que tinha que ser repreendido. Perdoa, Senhor. E colocamos, Senhor, 2025, Senhor, à frente. Senhor, nos fortaleça, Senhor, para tomar decisões certas, para ser justo, Senhor, porque o justo viverá da fé. Queremos ser justos nas nossas decisões, Pai. Precisamos ser mais caridosos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração igual ao do Senhor. O resumo da palavra bom significa ser parecido com Deus. Queremos ser parecido com o Senhor. Queremos ser pessoas boas, Senhor. Senhor, que 2025, Senhor, nós possamos mesmo, Senhor, inclinar o coração, Senhor, para, Senhor, permitir o Senhor nos usar. Oh, Senhor, que esse ano que está chegando agora, Senhor, o Senhor nos dê saúde. Senhor, nos dê força, nos dê vigor, para conseguir atravessar, Senhor, o rio desse ano. Senhor, que nós possamos ir, Senhor, na Tua maré, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar firmes e entendendo, Senhor, cada passo que damos, o Senhor está junto. Senhor, as decisões, Senhor, que vamos tomar, Senhor, as mudanças que teremos que ter, Senhor, os valores que precisamos voltar a resgatar, que nós possamos estar sempre ligados ao Teu Santo Espírito, Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queremos ser esses filhos de Deus, guiados pelo Teu Espírito, Senhor. 2025, Senhor, um ano de andar com o Senhor, um ano de jejum, de oração, um ano de consagração, um ano de dependência do Senhor. Oh, Senhor, nos leva, Senhor, a essa dependência. Nos leva, Senhor, como estamos aqui agora orando, Senhor, nessa virada, que nós possamos orar esse ano, Senhor, que possa ser um ano dedicado à oração, ao jejum, à Tua face sendo buscada. Queremos a Tua face, Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Entregamos ao Senhor nossas vidas,
Senhor, oferecemos nossos corpos como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Ti, ó Deus, nesta noite, nessa virada de ano, Senhor. E queremos desejar ao Senhor, em primeiro lugar, feliz 2025, Pai Celestial, feliz 2025, Senhor Jesus, Filho de Deus, feliz 2025, Espírito de Deus, nosso guia, nosso amigo fiel, mais chegado que o irmão, nosso ensinador, nosso consolador, nosso mestre. Queremos dedicar ao Senhor, Espírito Santo de Deus. Te agradecemos, te glorificamos, Senhor. Nesse 2025, Senhor, queremos andar sim com o Senhor, queremos, Senhor, ser mais ousados na fé, queremos praticar, Senhor, as obras do Teu Espírito, Senhor, queremos ter frutos, um ano de frutificação, um ano, Senhor, de produzir para o Teu reino, Senhor, para que o Teu reino venha e a Tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas e por onde formos, Senhor. Um ano, Senhor, totalmente abençoado contigo. Te agradecemos, Senhor. Obrigado por estarmos vivos. É porque ainda tem coisa que precisamos fazer, Senhor. E nós não queremos, Senhor, desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos desistir, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, a capacitação que vem do alto, Senhor. Senhor, para poder, Senhor, exercer com excelência, Senhor, com excelência, a obra que o Senhor tem em nós e através de nós. Por isso, Senhor, receba esses 7 primeiros dias, Senhor, do ano. Senhor, uma coisa simples, mas profética, queremos dedicar ao Senhor, Pai. Esses primeiros 7 dias, um ciclo de uma semana, Senhor, para que o Senhor possa nos resgatar, restaurar, que o Senhor possa, Senhor, nos levar a um tempo de dependência do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor. Senhor, que esse ano, Senhor, nenhuma pandemia vem tomar o Teu povo, Senhor. Guarda-nos, Senhor, nos livra, Senhor, das epidemias, das pandemias que estão por vir e que já estão tendo. Senhor, existem pessoas hoje, Senhor, que nós conhecemos que estão internadas, Senhor, com quadros, Senhor, de Covid, outros com gripes, pneumonias. Senhor, visita, Senhor, visita essas pessoas, Senhor. O Henrique, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa visitar o Henrique, filho do meu sobrinho, Pai, está na UTI com pneumonia, Senhor. Visita ele, Pai. Restaura a vida do Henrique, em nome do Senhor Jesus. A Edith Calef, seu marido, internado, Senhor, também, com Covid. Visita eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita eles. Senhor, nós queremos andar por fé, Senhor. Sabemos, Senhor, que será um ano de desafios, mas cremos, Senhor, no Deus em quem confiamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Aqueles que nos visitam, abençoa, Senhor. Que eles venham, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe esse 2025, Senhor, neste lugar no qual invocamos o Senhor com sinceridade, em nome do Senhor Jesus. Feliz 2025. Deus abençoe, já é meia-noite.